Olá, pessoal. Estamos aqui de novo no programa Entretanto, para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciências políticas à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal. A gente precisa de vocês. Vamos falar, dessa vez, nesse programa, da vitória do candidato Milei, do candidato de direita Milei, nas eleições presidenciais da nossa vizinha Argentina. E vamos falar do cancelamento do show da Taylor Swift no Rio de Janeiro por conta do falecimento de uma fã e pela onda de calor que assola o Rio de Janeiro e o Brasil. Tudo isso, no entretanto, eu já estou esperando vocês. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. Pessoal, a cantora Taylor Swift cancelou shows marcados para o Rio de Janeiro devido às fortes temperaturas, altas temperaturas, né? Isso também tem a ver com a morte, com sintomas de desidratação de uma de suas fãs durante um dos últimos espetáculos dela aqui nesta turnê. O cancelamento de um show de maneira unilateral, ou seja, por iniciativa exclusiva do realizador do evento, garante ao consumidor que pagou o ingresso o direito à integral restituição de seu preço. Isso porque a data do show, presta atenção, a data do show é considerada elemento essencial dessa espécie de contrato. O que é elemento essencial de um contrato, pessoal? Se você compra e vende um bem, um carro, o elemento essencial do contrato é a entrega do veículo vendido. Se você aluga um imóvel e, portanto, firma um contrato de locação de um bem imóvel, o elemento essencial desse contrato de locação é o imóvel e o aluguel pago. Esses são os elementos essenciais do contrato. No caso de um evento, de um show, de uma partida de futebol, isso tem a ver com a data desse show, dessa partida de futebol. E, portanto, estamos falando de um elemento essencial que autoriza a devolução integral do valor do ticket, do ingresso, independente de culpa do organizador do evento. Vamos falar isso daqui a pouco. É claro que quem pode o mais, pode o menos. É perfeitamente possível ao consumidor também trocar o ingresso por outro de uma outra data, acatar a remarcação do show ou trocar um show por outro. Há outras espécies de shows que ele pode gostar, pode querer. E há outras despesas inerentes a esse tipo de evento, a esse tipo de negócio jurídico. A coisa complica um pouco quando o consumidor, às vezes vindo de longe para o show, teve despesas com hotel, traslado, alimentação, etc. Por conta do espetáculo cancelado, vai tomar esse prejuízo todo. Nesse caso, muito embora a empresa organizadora do evento não se responsabilize amigavelmente para com o ressarcimento necessário, é bastante frequente que o consumidor lesado procure as vias judiciais para esse reembolso. E por que as empresas não acatam amigavelmente ressarcir estes prejuízos? Há uma cultura no Brasil de judicialização de direitos. Isso é muito comum, tanto junto a pessoas jurídicas de direito público, quanto a pessoas jurídicas de direito privado, tanto para com entes governamentais, tanto para com empresas. Ou seja, se sabe que se está errado, mas vamos litigar que a gente consegue pagar menos,
demorar para pagar, ou às vezes confia no erro do juiz e não paga nada. Ou às vezes quebra, ou some com patrimônio no meio do caminho, não ressarce, não repara o dano, não indeniza ninguém. É uma cultura da judicialização de direitos. Por quê? Primeira causa disso, um processo moroso, leis processuais antiquadas, não permitem uma justiça rápida, eficiente. Isso incentiva a litigiosidade das partes. Então a empresa sabe, por exemplo, eu cancelei um show, o sujeito veio lá de Cabrobró para assistir o show no Rio de Janeiro. Eu não vou pagar o dinheiro da gasolina dele, do hotel dele, da alimentação dele. Eu cancelei o show, tá? Aí eu não vou pagar por quê? Deixa ele entrar na justiça. Se ele se animar a procurar um advogado, ou se ele se animar a entrar na justiça sem advogado, nos juizados especiais que comportam esse tipo de conduta da parte lesada, de ingressar com pedido sem advogado em causas de até 20 salários mínimos, valor de causa de até 20 salários mínimos. Se ele se dedicar a isso, se ele entrar na justiça, o que já é um filtro, porque nem todo mundo entra, mas se o consumidor lesado fizer isso, eu ao menos ganho tempo. Eu pechincho com ele lá na frente, parcelo, divido, enfim. Infelizmente, no jogo processual brasileiro, muitas vezes, né, o errado compensa. O ilícito, muitas vezes, não é espancado, não é afugentado de maneira eficiente como deveria. Isso incentiva a litigiosidade das partes, principalmente das empresas, das grandes empresas e dos entes governamentais, que são hoje os maiores clientes do Poder Judiciário. União, Estado, município, autarquias, empresas públicas, né, fundações, litigando para lá e para cá, às vezes, muitas vezes, com aventuras jurídicas, quando se dispõe a provar teses insustentáveis, ou teimosia jurídica, quando teimam em não cumprir o que sabem que devem cumprir, conforme as leis vigentes e conforme o entendimento dos tribunais. Isso atrasa muito a aplicação da justiça, cria uma indisposição por parte das pessoas que param de crer na eficiência da justiça, cria uma espécie de descrença nas instituições, cria uma cultura de pouca adesão às instituições, de pouca obediência às instituições e às leis brasileiras. Isso é lamentável. Em juízo, né, as chances de reparação civil em casos dessa natureza, show cancelado, unilateralmente, essas chances de reparação civil são bastante boas, ainda mais quando elas englobam despesas de viagem, no modo geral. É que a peculiaridade desse tipo de contrato impõe sempre a responsabilidade, sempre ou quase sempre, a responsabilidade do prestador do produto ou serviço. No caso em específico, o organizador do evento. Ele vai responder, vai indenizar, independente de culpa, e desde que A, não se trate de caso fortuito ou força maior o que impediu o show. Ou B, a ausência do consumidor no show se deu por culpa exclusiva dele próprio. Só nesses casos que ele se esquiva de indenizar. É o que a gente chama, no direito, de responsabilidade civil objetiva, aquela que não depende de culpa para gerar a reparação civil. Coisa muito comum, casos de transporte. Por exemplo, se frustrando a viagem por culpa da empresa ou companhia aérea, a legislação prevê a remarcação da viagem para até 1 ano após a data da primitiva emissão do ticket. Isso, porém, não acontece nos shows. E no caso da razão do adiamento do show da Taylor Swift,
há quem diga que não se pode falar em caso fortuito. Calor, afinal de contas. Calor no Rio, nessa época do ano, afinal de contas, não é nenhuma novidade, nenhuma imprevisibilidade, é ou não é? Bom, caso fortuito é aquele evento inesperado. Aquele evento inesperado, o qual nós não temos o condão de evitar, o qual nós não temos o condão de impedir. Esse é o caso fortuito, né? À luz do direito. Uma vez que o dano tenha sido causado ao consumidor por caso fortuito, é que não conseguimos evitar, inevitável, que não conseguimos prever, imprevisível, né? Que não temos condição de minorar consequências, porque as consequências não são esperadas. Nesses casos, o prestador de serviço ou o prestador do bem da vida adquirido, ele se exime do dever de indenizar. No caso de culpa exclusiva do consumidor, o consumidor não foi ao show porque ele, consumidor, não foi por problema dele. Nesse caso, por culpa exclusiva do consumidor, o prestador de produto ou serviço também se exime de indenizar. Fora desses casos, sempre será o prestador de produto ou serviço responsabilizado e obrigado a reparar o dano causado pelo exercício do contrato e independente de sua culpa. Ah, eu não agi com culpa. Não importa. Eu gosto muito de usar o exemplo do avião de passageiros, aviação civil. O avião cai, morre passageiro. A culpa não foi do piloto. A culpa não foi da máquina. Mas a responsabilidade civil da companhia aérea no contrato de transporte é objetiva, ela é independente de culpa. E nesse calor, né, no show da Taylor Swift, morreu uma fã. Vítima, segundo uma análise superficial, de uma série de coisas, inclusive e também de desidratação. Olha, pessoal, como é que o direito é bacana. De novo, estamos tratando de uma via de mão dupla, ao tentar ou não responsabilizar a organização do evento da Taylor Swift pela morte da fã. Isso porque tem uma coisa no direito chamada causa eficiente. O que ocasionou o óbito da moça foi o calor? Se foi o calor, a culpa é de São Pedro. Foi a falta de organização do evento? Aí outra coisa. Aí a gente pode passar a pensar na responsabilização civil ou até mesmo criminal da empresa responsável e seus gestores. A falta de água potável ou a falta de água potável gratuita jamais será uma desculpa correta para explicar o inexplicável. Nunca vi uma pessoa morrer de sede em meio a uma multidão por falta de água em um país em que há abundância deste precioso recurso natural, água. É complicado você proferir uma análise superficial, né, perfunctória, como dizem os antigos doutos, uma análise sem provas, sem ter noção de perícia de causa de acidente, de perícia de causa de óbito. E há outros estudos científicos que devem ser feitos também, estudos de situação, laudos de situação, para procurar explicar uma sucessão de eventos que tenha ocasionado esse sinistro, essa fatalidade, para então se descobrir por que que isso aconteceu e como que aconteceu
E aí talvez, se conseguir diagnosticar a culpa e identificar o culpado. Se é que culpado houve, se é que culpa há, que não seja a casualidade e a eventualidade. Outros fatos, porventura relacionados com o infeliz caso da fã, da cantora, podem ter deflagrado o estranho e lamentável óbito. Perícia e investigações certamente o dirão. Essas perícias, essa investigação deve buscar a causa eficiente da morte. Causa eficiente da morte. Pode chegar, inclusive, à conclusão de que, ok, não foi a falta de água, mas a falta de infraestrutura para socorrer a vítima, a falta de paramédicos ou acesso ao socorro rápido. Diagnosticados esses fatos, aí a gente pode também começar a cogitar na responsabilização do organizador do evento, se isso vier a ser apurado. Eu estive no Rock in Rio com o meu filho mais velho, ano passado. Evento de rock envolvendo multidão, existe precariedade de uma série de coisas e alguma ausência de conforto. Isso é normal no Brasil e no mundo todo. Também é raro, muito raro, alguém frequentar a esses locais que são caros e pagos sem dinheiro para se hidratar. Ou seja, você vai enfrentar intempéries, você vai enfrentar eventualidades desagradáveis. Você está andando num belo dia de sol pelas ruas, chove, te molha. Você não estava esperando por aquela chuva, não estava com roupa adequada, não estava com guarda-chuva, uma capa de chuva, você se molha. Né? Isso é uma eventualidade, né? Está andando pela rua, tranquilamente, né? Indo para o trabalho ou para o seu lazer, você é assaltado. Você é assaltado, o ladrão leva a sua carteira, os seus documentos, o seu dinheiro, o seu celular. Isso é uma eventualidade. Não é isso? Você está andando sobre a faixa de pedestre, um carro desgovernado, né? Avança o sinal em alta velocidade, motorista bêbado, né? E te atropela. Isso é uma eventualidade, um evento que pode ou não ocorrer, um evento inesperado. Agora, há culpa nisso? Eu estou dando um show. Eu tomei todas as precauções, com acomodação, banheiro, ventilação, segurança, higiene, asseio, tem ambulância, tem paramédico, tem desfibrilador, tem saída de emergência, eu tenho alvará da vigilância sanitária, alvará de bombeiro, alvará de prefeitura. Eu tomei todas as precauções possíveis para evitar eventos funestos, eventos desagradáveis, eventos não esperados e que traduzam prejuízo para os consumidores, para o público que comprou ingresso e está lá para assistir o show. Eu tomei todas as minhas providências. Eu não dei causa eficiente ao sinistro, ao acidente, à morte que aconteceu ali. Eu posso ser responsabilizado? Nesse caso, a responsabilidade civil é objetiva? É independente de culpa? É sobre isso, exatamente sobre isso, que os doutrinadores, os doutos, os jurisconsultos, os magistrados discutem bastante dentro da órbita da reparação civil por danos no direito civil. Por falar em causa eficiente, existe também a concausa. Causa eficiente você já viu. Eu atropelei fulano, fulano morreu. Causa eficiente da morte de fulano, atropelamento. Eu ao volante. Mas além da causa eficiente, tem a concausa. O que é isso?
Imagina, pessoal, um obeso, cardíaco, fumante, que vai para a esteira da academia suar um pouco, após comer uns torresmos e um refrigerante com bastante açúcar. Ali, na esteira, ele tem uma síncope, um ataque fulminante e cai morto por uma crise cardíaca aguda. A gente pode culpar a academia ou os proprietários da academia pela falta de primeiros socorros, a falta de um paramédico, a falta de um desfibrilador, né? Será que foi isso que causou a morte do obeso? Na concausa, presta atenção, na concausa pode até haver culpa do prestador do produto ou serviço, mas essa ação ou omissão ilícita derivada daquela culpa, ela ocorre acoplada ao problema, ao dano, e não dá causa, não dá geralmente causa a ele. Imaginem vocês, um cidadão que toma um tiro. Esse tiro não é fatal, mas tem que socorrer, né? Um assaltante atirou nele. Pronto. Chega a ambulância, com os paramédicos, com o motorista da ambulância, socorrem a vítima do tiro, põem a vítima do tiro na ambulância e tocam para o hospital de emergência, a todo vapor. No meio do caminho, o motorista da ambulância derrapa numa poça de óleo, derrapa porque está chovendo, derrapa porque está em excesso de velocidade que seja, capota a ambulância e mata o paciente. O tiro que o paciente tomou foi o responsável por colocá-lo dentro da ambulância. Mas houve uma causa externa, desvinculada ao tiro, ao autor do disparo, ao agente criminoso, que de maneira independente ocasionou o óbito da vítima do tiro. A vítima do tiro não morreu do tiro, morreu do acidente de ambulância. O oposto ocorreria se, por exemplo, a ação criminosa ela fosse responsável indireta pela concausa. Vamos voltar para o mesmo exemplo. Eu dou um tiro no meu desafeto. Ele não morre do tiro ali. Ele vai para o hospital socorrido. No hospital socorrido, aparentemente fora de perigo, ele pega uma infecção hospitalar e morre. Neste segundo exemplo, há um vínculo periférico entre a ação do criminoso e o resultado fatal. Ou seja, a vítima não morreu do tiro, morreu de infecção hospitalar. Essa infecção hospitalar surge porque o disparo de arma de fogo lançou a vítima ao hospital, onde a vítima contraiu a infecção que a levou a óbito. Então você tem aí um vínculo indireto entre ação e resultado. Nós não estamos falando de concausa. Nós estamos falando de um valor agregado que surge da ação principal e que gera, vincula a ação do agente ao resultado danoso, ao resultado criminoso, gerando, via de consequência, a responsabilidade civil e penal do autor desse dano. Moral da história, pessoal. Quem vai para evento noturno, em espaço repleto de gente, com inúmeras precariedades, deve se precatar, como dizia Guimarães Rosa. Por quê? Como eu digo aqui, sempre, nem todas as coisas desse mundo o direito resolve.
Javier Milei acabou de ganhar as eleições presidenciais argentinas. Ele prega um programa econômico que aparenta ter feito a diferença no resultado eleitoral. Esse programa econômico já foi utilizado anteriores vezes na América Latina, na própria Argentina, que é a dolarização da economia. Ou seja, pouco a pouco, dentro de um determinado espaço de tempo, a proposta do Milei são 16 meses, né? Vai se abandonar o peso argentino e vai se adotar o dólar, inclusive fechando o Banco Federal, né? O Banco Federal argentino, o Banco Nacional argentino, desculpe, fechando a Casa da Moeda argentina. Não vamos mais imprimir moeda. Nós vamos usar dólar aqui dentro. Preço em dólar, salário em dólar, tudo em dólar. Não é muito idêntico ao que anteriormente se propôs na Argentina, que foi uma equiparação entre dólar e peso, né? Como o Brasil, em determinado trecho do seu plano real, equiparou dólar a real. Nesse caso, a Argentina continuava imprimindo peso, como o Brasil continuou imprimindo real, enquanto igualava real e dólar. O projeto do Javier Milei é acabar com a moeda própria. E assim, os Estados Unidos indo bem, né? O dólar circulando bem, todo mundo ganha em dólar, gasta em dólar e evita-se a corrosão inflacionária proveniente de problemas domésticos do mercado argentino. Estaria tudo bom, se nós não tivéssemos exemplos em países em que isso não resolveu, da própria América Latina. Cito aqui o caso do Equador. O Equador abriu mão de uma política monetária, que é o direito que o país tem de emitir mais moeda ou menos moeda para valorizar o câmbio, para segurar juros, para incentivar consumo, para brecar consumo, enfim. É como se eu estivesse dirigindo um carro que, na verdade, está sendo controlado remotamente. Eu não detenho mais as rédeas. Eu não detenho mais o comando. O que acontecer na economia americana resvala no meu país. Resvala na economia interna do meu país. E seja o que Deus quiser. É uma aposta às cegas. E depende também de peculiaridades da economia local. No Equador não funcionou legal. Mas é melhor do que era antes. Está menos ruim, digamos assim, para usar uma expressão. Despiorou, como alguém já falou, né? Na moderna crônica política brasileira, está despior no Equador. Mas no Panamá foi show de bola. Em El Salvador, questiona-se, mas tem muita gente que gosta também. Eu acho a Argentina muito grande para isso. E é um mercado muito mais complexo, né? Com enormes dicotomias, contrastes regionais. O que se consome, por exemplo, em Buenos Aires, a força da economia e os problemas da economia portenha em Buenos Aires não são os mesmos problemas e as mesmas forças e os mesmos obstáculos encontrados, por exemplo, em Córdoba, por exemplo, em Mendoza, né? Por exemplo, no extremo sul da Argentina, Patagônia, etc, etc. Não é um país continental como o Brasil, mas é um gigante, é um país muito grande, com muitos contrastes internos, né? E o problema argentino, na verdade, gente, ele é muito mais político, historicamente político, do que econômico. O que acontece com a Argentina nos últimos 50 anos é o que se tentou implementar no Brasil
graças a Deus até aqui, sem êxito. A ponto, né, de jornais americanos, jornais franceses criticarem o Brasil na época do governo Dilma Rousseff, com o seguinte argumento, com a seguinte consideração: o Brasil é um país que arrecada, que ganha dinheiro, como o México, na intensidade, na lucratividade e no volume do México, ganha dinheiro como o México, no entanto, gasta com assistencialismo social como a Noruega, um dos países mais ricos do mundo. Ou seja, eu estou fazendo gentileza com o chapéu alheio. Eu estou abanando com o chapéu. Eu estou dando dinheiro público, dinheiro que é de todos, para assistencialismo social, às vezes em outros países, às vezes em Cuba, às vezes em Bolívia, às vezes em Venezuela, sem ter dinheiro, ou tendo pouco dinheiro, ou estar eu também doador endividado. É isso que se critica o Brasil, é isso que atrapalha um bocado o equilíbrio da balança comercial, o equilíbrio das finanças brasileiras, e também prejudica com mais intensidade, porque lá funcionou essa política econômica assistencialista por 50 anos. É isso que quebrou a Argentina. Por quê? Populismo. Populismo lá é muito forte, desde Juan Domingo Perón. O peronismo, segundo amigos meus que moram na Argentina, né? Muita gente que trabalha na Argentina, eu que vou um bocado para a Argentina, o peronismo acabou. A economia argentina, ela estava no primeiro mundo. Na época do meu pai era jovem, se dizia no Brasil que fulano de tal era rico igual a um argentino. Buenos Aires foi das cidades mais prósperas do mundo. Buenos Aires era considerado uma Paris, né, da América do Sul, do Hemisfério Sul, da América Latina. Tudo isso, essa prosperidade acabou com o populismo gerado pelo peronismo. Populismo o quê? A gente ouve falar disso, até repete igual papagaio, não sabe o que é populismo. Populismo é falar para agradar. Todo caudilho vem com um discurso populista. Vou salvar os pobres, vou acabar com o domínio das classes ricas, né? Vou fazer empresariado pagar imposto mais alto, vou fazer reforma agrária, companheiro. É isso que é populismo. É falar para agradar. É nos fazer de massa de manobra. Isso é muito forte no peronismo argentino. E é isso que esculhambou a economia argentina. Politicamente, a economia argentina foi esculhambada por décadas e décadas e décadas de populismo, arrecadando como o México e gastando como a Noruega. O mesmo problema do Brasil, só que o Brasil é menos intenso. Nós temos mecanismos que freiam, o que impedem de virar uma casa da mãe Joana, esse populismo na política. Mas mesmo assim, o há. Lá na Argentina, eles estão procurando conter o populismo de Perón, com algum êxito, agora nessas eleições, e pouco importa que o candidato que venceu seja de direita ou de esquerda. O nível de empobrecimento dos nossos irmãos mais ao sul, dos argentinos, alcançou píncaros, alcançou limites atordoantes, né? Assustadores. A classe média argentina está acabando. Professor universitário argentino está com dificuldade de pagar aluguel em bairro pobre. Está com dificuldade para fazer a feira. Né? Tem muita gente. Tem gerente de banco em fila de assistência social na Argentina. É isso que causa o populismo sem travas. Pouco importa se Milei é de direita, de esquerda, de centro.
né? Eu já falei isso aqui com vocês. A democracia é pendular. Hoje ganho eu, amanhã ganha você. Hoje ganha a direita, amanhã ganha a esquerda. O que não pode é governar o peronismo por 50 anos, quase ininterruptos, né? Com nuances, com subgêneros, subtipos, como o kirchnerismo, né? De Néstor Kirchner e Cristina Kirchner, que são o mais do mesmo, o mesmo velho estilo populista de Juan Domingo Perón, né? Preocupando-se com eleições, preocupando-se com adesão popular e não se preocupando com as futuras gerações. E não se preocupando com a saúde financeira do povo. É isso que argentino não suporta mais. É um país rico, culto, maravilhoso, de gente boa, perdido em populismo, perdido em ineficiência governamental, perdido em uma política econômica caótica. Isso precisa acabar. A América Latina inteira precisa da Argentina boa das pernas economicamente. É importante para o Mercosul, é importante para as relações comerciais entre Brasil e Argentina. O Brasil depende muito da Argentina e vice-versa, né? E é sobretudo importante que a gente sabe que não há um jogo de cartas marcadas na América Latina. É muito possível que candidatos de esquerda e de direita ganhem aleatoriamente nesse país ou naquele país, às vezes em eleições quase que sucessivas ou concomitantes. A gente não pode acreditar em marés de conservadorismo continentais, nem em marés vermelhas continentais. Tudo, principalmente quando a gente é orientado, tudo na política, principalmente quando a gente é orientado pela economia, tudo é cíclico. Nós temos que entender isso e entender que o eleitor, às vezes, vota no candidato fulano ou no candidato beltrano, não porque é de direita, de esquerda ou de centro, não porque é a favor de reforma agrária ou contra reforma agrária, ou porque é da bancada da bala, ou porque é do agronegócio, ou porque é LGBTQ+, não. Ele, muitas vezes, vota pelo protesto, mas não é o protesto do mal, aquele voto de protesto de eleitor ou de político que vai até velório, né? Se a oposição, sou contra. E quanto pior, melhor. Não é isso. É aquele voto de protesto do bem. Aquele voto em que o eleitor insatisfeito, inconformado, vota para mudar, para ver se melhora. Vota contra quem ele não gosta, para ver se melhora. E esse é um cenário possível, né, e até inteligente do eleitorado argentino, do brasileiro também e mundial. Então, vamos ver que ventos levarão novamente a Argentina e a sua economia. Para encerrar, eu já falei aqui do Guimarães Rosa, uma frase genial dele, nosso querido escritor mineiro, essa frase do sua obra-prima, Grande Sertão Veredas. Viver é muito perigoso. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.